beleza? Hoje então estamos aqui em Garibaldi visitando os bombeiros voluntários. Estamos aqui com o Luiz, ele tem aí uma bagagem aí nos bombeiros voluntários e vai estar trazendo um pouco da experiência. Já aproveito aí para agradecer a presença e compartilhamento das informações e já perguntando aí quanto tempo o senhor já participa aí dos bombeiros, como é que é essa trajetória aí, como é que funciona, por gentileza. Obrigado. O Corpo de Bombeiros em Garibaldi iniciou em 1980. Eu comecei a participar dos bombeiros em 1982, com 16 anos de idade. Naquela época, a corporação era bem pequenininha. Nós tínhamos uma viatura só de combate a incêndio, que era o nosso ABT-01, que eu ainda faz parte do Corpo de Bombeiros aqui em Garibaldi. Então, a história veio de lá para cá. Eu fiquei 8 anos como bombeiro voluntário e mais agora 33 anos de bombeiro efetivo. Eu sou um bombeiro concursado pela prefeitura, concursado como bombeiro, e logo estarei já deixando a casa, deixando em certa parte, deixando como concursado, como um bombeiro efetivo. Mas vou continuar trabalhando em prol dos bombeiros, em prol dos bombeiros mirins, bombeiros cadetes, que há 30 anos estão fazendo parte da nossa turma de bombeiros aqui de Garibaldi. Seu Luiz, o que motivou o senhor a entrar, buscar esse interesse pelo Corpo de Bombeiros? O que na sua vida motivou a estar aqui, até hoje, traçando aí o cuidado com a população, com o próximo? Compartilhe um pouco dessa história aí, essa paixão por ser bombeiro. Vou contar uma pequena história, porque o Corpo de Bombeiros já existia. Há 2 anos que ele estava na ativa, com participação de bombeiros voluntários. E eu, ouvindo uma rádio normal, rádio de casa, uma frequência, e comecei a ouvir a turma do PX Clube de Garibaldi. E naquela época eu me interessei em comprar o PX. E logo fui convidado a participar dos bombeiros. Eu já tinha alguns amigos que participavam dos bombeiros, que tinham o PX. Eles vêm participar conosco e tal, E quando dava ocorrência, eles me chamavam para ficar nos telefones de rádio, que na época que era o PX. Mesmo com o caminhão, havia muitos incêndios em Garibaldi. Incêndio de residências, incêndio de empresas. Nós íamos atender até fora do município. Carlos Barbosa é um exemplo. Bento Gonçalves, quantas e quantas vezes nós íamos atender a ocorrência em Bento Gonçalves, incêndios grandes de empresas, e a corporação militar de Bento Gonçalves chamava a nós para poder atender as ocorrências. E aí, pensando assim, nessa trajetória aí, desses anos de vivência, tem alguma ocorrência, alguma que te marcou mais, alguma situação que foi delicada nesse momento de ajudar alguém ou algum patrimônio que vocês foram executar alguma ação de combate, tiveram dificuldade? O que o senhor poderia aí compartilhar com a galera que está nos assistindo e ter um pouco dessa vivência aí de experiência que o senhor traz aí para o nosso contato? Assim, em muitas ocorrências, nesses 33 anos como efetivo, sempre houve ocorrência em acidentes de trânsito. Sim. Acidentes graves, acidentes com vítimas fatais. E quando envolve crianças, principalmente crianças, em acidentes. Então isso aí choca muito. E muitas vezes os bombeiros também mexem na parte estrutural, principalmente na parte mental. Então, quando envolve pessoas conhecidas, crianças, aí choca bastante. E aí a gente se abala também. Nós somos totalmente de ferro, não. Os bombeiros, eles vão lá para socorrer. Mas depois vem a participar. Aquela situação foi assim, Então, são casos e casos. Incêndios grandes também teve, dificuldades, muitas dificuldades. Principalmente quando tu pega uma corporação, uma cidade interior pequena, com estruturas mínimas, porque antigamente era tudo mais difícil. Hoje nós temos tudo que é tipo de equipamentos, materiais, equipamentos mais modernos. Antigamente não tinha disso, antigamente sequer não tinha capacete, não tinha nem roupa de aproximação. Era a calça, muitas vezes era um macacão, se usava uma bota de 7 léguas e nós íamos combater o incêndio. Nem equipamento de respiração autônoma, não tinha nada. Hoje já mudou bastante. Então as dificuldades haviam muitas. Principalmente de estruturais, de viaturas, de equipamentos, material, que não eram adequados, mas é o que a gente tinha no momento.
Então tudo é uma dificuldade que podia, com um pouco de apoio, podia ter sido muito melhor. Mas não era por isso que a gente podia deixar de lado as ocorrências, né? Porque o que vale mais é o que está na circulação. Exato. E tem algo em comum, inclusive, que o senhor comentou, que quando há vítimas crianças, já presenciei, até em situações que eu estava em lazer, e isso me comove muito, pelo fato de saber que aquela vida, ela tem muito ainda a viver, né, de traçar todo um conhecimento, né, de ver ainda tudo mais, então ela acaba comovendo sim a gente. Eu particularmente, eu sempre avalio se tem crianças e ali é um momento fundamental para eu dar atenção àquela vida que ainda tem todo, né, uma trajetória aí a ser feita e com certeza, né, dar essa visão porque comove. Tá? Mas aqueles que não têm conhecimento, não têm a segurança de estar dando esse apoio, mas o fato é ligar para os bombeiros, solicitar apoio, né, para equipes de resgate, por exemplo, estar numa rodovia, enfim, para auxiliar, né? Mas o importante, né, e traz essa visão sim de comoção, né, e sempre é delicado, né, porque a gente tem que estar muito concentrado naquela ocorrência para que a emoção não tome conta, né? Com certeza. Até um fato que nós tivemos não há muito tempo atrás, de um pai ter saído fora de giro, né? E no fim o sofrimento de uma criança, né? E daí isso aí choca bastante, né? Quando envolve criança. Então assim, ó, todo cuidado é importante, né? Ter condições para a gente poder atender ocorrências e ao mesmo tempo poder ensinar. Exato. Como eu conversei com vocês sobre os bombeiros minis, cadetes, poder dar um bom ensinamento para as crianças e adolescentes para que eles tenham um caminho, né? E sejam cidadãos de bem. Porque a gente sabe que nós temos muitas coisas erradas, né, na nossa vida e na vida das pessoas. Então ensinar as crianças desde pequenas, né, sobre primeiro socorro, sobre prevenção, prevenção a incêndio, prevenção a acidentes, né, prevenção a drogas e outras coisas, né, ilícitas, né. As próprias crianças podem ensinar aos pais, né, o que é certo, o que é errado, né. Então aqui nos bombeiros, como nós temos os bombeiros minis já há 30 anos, né, tanto os bombeiros minis como os bombeiros cadetes, tudo isso a gente passa para as crianças. As crianças aprendem, né, dentro da escola dos bombeiros minis e cadetes, né, o que eles podem fazer para ajudar. E talvez serem os futuros bombeiros, ou não, né, serem pessoas de bem, poderem ajudar, poderem ser voluntários lá fora também para poder prestar um apoio inicial até a chegada de socorro, tanto dos bombeiros como do SAMU, como da polícia e outros órgãos de segurança, né, para dar o primeiro atendimento para as pessoas, né. Até não chegar aos bombeiros, mas eu sei o que fazer. Né. Exato. Então isso aí facilita bastante, né, ajuda bastante. E também alerta as pessoas, né, o que é certo e o que é errado. Né. Eu não posso dirigir um carro se eu bebi. Sim. Eu não posso estar com um carro se eu usei drogas. Né. Ou se eu vou atravessar uma via, o cuidado que eu tenho que ter. Entrar num carro, usar o cinto de segurança. Isso aí as crianças já aprendem, os bombeiros minis e cadetes já aprendem aqui dentro da escola dos bombeiros minis e cadetes. Né. Então, muitas vezes não é fazer eles serem bombeiros, mas serem pessoas de bem aí fora. Os cuidados que tem, né, os riscos que a gente tem na sociedade. E é bem importante esse papel dos bombeiros mirins. O Luiz também ele participa desse projeto. Em média, eles atendem 60 crianças ao ano, aqui fazendo, né, esses encontros aos finais de semana, trazendo orientações, educação referente a diversos pontos, né, que essa criança possa se desenvolver durante a sua jornada aí de vida. E é um excelente trabalho, parabéns aí pela iniciativa aqui do Corpo de Bombeiros de atender essas crianças, né, que poderiam estar fazendo algo de errado, e aqui a gente está trazendo, né, uma oportunidade de elas crescerem futuramente, né, não necessariamente que elas sigam nos bombeiros, mas que elas possam traçar um futuro melhor para elas. E o Luiz também estava contando que ele tem uma vontade, né, de trazer essa visão, né, do que ele vivenciou aqui nos bombeiros
e eu gostaria que ele contasse um pouco do que poderia ser esse projeto e abrir aqui a oportunidade no nosso canal para ele divulgar um pouco, né, e quem tiver curiosidade, talvez ele possa ainda, né, tem várias histórias, a gente estava aqui, a gente está numa sala de treinamento aqui disponibilizada pelo quartel, onde ele conseguiu apresentar em várias fotos ali um monte de situações, né, toda a trajetória aqui do quartel, e é bem importante, né, e aqui tem uma história, né, com o Luiz, onde não só ele, mas as pessoas que tiveram junto com ele nessa oportunidade de ajudar o outro, né, salvaram vidas, né, então puderam conciliar isso, e ele gostaria então, né, de trazer um histórico, alguma informação e, né, despertar essa curiosidade também na população aí que está nos assistindo. Com certeza. Essa história é dos 40 e já partido para 41 anos de bombeiro, tá? Contando a história do Corpo de Bombeiros, porque muitas histórias vão se perdendo com o passar do tempo. O que a gente passou, até mesmo vocês passaram na infância de vocês, muitas coisas a gente esquece, coisas importantes. Com certeza. E a história também, a história dos bombeiros, que já há 40, vai fazer 43 anos, né? É uma história muito bonita. Imagine vocês, quando começou o Corpo de Bombeiros, nós tínhamos uma viatura só de combate a incêndio. Nós tínhamos a nossa sede, ela era um quartinho de 1,5 por 3, né? Onde tinha um beliche, tinha os telefones, era isso a sede. Hoje, com a estrutura que há, os equipamentos, materiais, viaturas que vieram com o tempo, né? As pessoas que participavam dos bombeiros, algumas já partiram, já foram para o mundo espiritual, mas são histórias que a gente possa contar lá adiante, né? Com 43 anos de existência dos bombeiros, né? Não perder as histórias, né, que a corporação teve e o que passou. As conquistas também, As né? conquistas. Estava comentando com vocês, o primeiro caminhão dos bombeiros, né, que ainda ele faz parte do nosso museu, né, que é um caminhão que está em funcionamento, aí no Chevrolet D60, né, que veio 0 km, por intermédio da Prefeitura Municipal de Garibaldi, empresários que conseguiram esse caminhão, montar esse caminhão, para que a gente pudesse atender as ocorrências. Porque às vezes dava um incêndio, nós tínhamos que chamar Bento Gonçalves, demorava meia hora ou mais. Aí o prédio ou a casa estava totalmente em chamas, não tinha o que fazer, né? Então a perda de tempo que havia, não havia pessoal também em Bento, né? Na época eram cidades mais pequenas. Hoje já são cidades, nós temos aqui Bento, que é perto, 10 km, Carlos Barbosa, 6 km. Então hoje uma cidade, ela ajuda a outra, né? Isso aí é importante, é muito importante. Essa união, né, para que a gente possa atender pelas dificuldades ou pelo tamanho da ocorrência, né, se é um incêndio de grandes proporções, que nem aconteceu aqui no Hotel Garibaldi, que era um prédio grande, teve duas corporações, Bento Gonçalves e Carlos Barbosa, que tiveram o apoio, e a Prefeitura com o seu caminhão tanque, né, então apoiando, né, a Corporação de Bombeiros de Garibaldi. E nós também apoiamos os municípios vizinhos, né? Como Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Farroupilha muitas vezes, né? Porque são cidades próximas. Sim. Né? Então, dizer que a gente não depende de outras corporações de bombeiros, isso aí não existe. Nós dependemos de todos, né? E as outras corporações... E sem dúvida, né? O senhor participou de toda essa evolução aqui dentro da corporação, né? E a gente agradece a oportunidade de compartilhar um pouquinho dessa história. A gente conversando aqui, né? O senhor Luiz traz bastante oportunidades, né? Que a gente tenha interesse de conhecer. E sem dúvida, né? Uma trajetória muito linda. São mais de 40 anos aí se dedicando a esse trabalho que é tão importante para toda a sociedade, independente de qual região ela seja. E fica o nosso agradecimento pela declaração aqui junto conosco e a gente agradece. Então, o seu Luiz aí a oportunidade de conhecer e compartilhar, né, suas histórias e desejamos todo sucesso, saúde aí nessa trajetória, tá bom? Obrigado aí pela atenção. Quem não é inscrito, quem ainda não se inscreveu, por gentileza, se inscreve no canal, deixa o likezinho e a gente agradece e a gente vai ter mais vídeos como o seu Luiz, trazendo suas experiências que tiveram ao longo do tempo aí, tá bom? Muito obrigado, galera. Obrigado.